Para os que ainda não me conhecem, os que ainda não curtem as nossas páginas, eu sou Maurício Figueiredo, jornalista Maurício Figueiredo, da agência Repórter Digital. O tema de hoje é essa situação aflitiva de Cuba, a ilha de Cuba, a ilha que ousou, como diz a história, o patinho que ousou ser diferente dos demais. A Revolução Cubana de 1959 derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista. Na ocasião, teve apoio dos Estados Unidos, que via com bons olhos aquele jovem advogado que derrubou. Só que, com o andar da carruagem, Cuba, os revolucionários viram que os Estados Unidos não atendiam os seus interesses. Queriam manter ali ainda a sua hegemonia na área, como ocorre em toda a América Latina e parte do mundo. Então Cuba se aproximou dos soviéticos, da União Soviética, e se declarou comunista. A partir dali, o regime comunista de Fidel Castro, com o próprio Che Guevara, o argentino, o médico argentino, revolucionário, que na ocasião, época também da guerra do Vietnã, ousou dizer que queria transformar o mundo em vários Vietnã. É uma ousadia. Guevara acabou morto na floresta nas florestas aqui na América do Sul, uma guerrilha que ele tentou implantar que não teve apoio nem dos camponeses da área. Virou símbolo das esquerdas no mundo, principalmente na América Latina. E, a partir de então, os Estados Unidos estabeleceu o chamado bloqueio. Porque a alegação dos Estados Unidos é que investiram nos anos e anos e anos muito em Cuba. Construiu refinaria, construiu hotéis, construiu várias coisas, e com a Revolução Comunista foi tudo tirado, sem indenização, sem nada. Então começou aquela guerra, digamos assim. Houve um episódio ainda no Khrushchev tentou colocar lá em Cuba ogivas nucleares. Quase que o mundo partia para a Terceira Guerra Mundial. Houve a resistência de Kennedy, que deu o ultimato, houve as negociações e os soviéticos acabaram retirando as ogivas nucleares de Cuba. A situação sempre foi tensa. O bloqueio se estabelecendo, mas Cuba até então resistiu. Só que agora, governo Trump, as coisas ficaram feias para o lado do cubano. Ficaram feias porque a partir da Venezuela, que abastecia Cuba de petróleo, o rico petróleo venezuelano. Com a prisão de Maduro, uns chamam sequestro de Maduro pelos norte-americanos, cortou-se a energia para Cuba. Cuba precisa de cerca de 100 mil barris de petróleo por dia. E a ilha comunista, a ilha só produz 40 mil, então há um déficit de 60 mil. Resultado, falta gasolina nos poucos postos de gasolina nas cidades, apesar do pouco número de carros. Não há caminhão de lixo, não há gasolina para abastecer os caminhões de lixo, então as cidades estão infestadas de lixo. Com aquilo vem os ratos, os mosquitos, vem toda baratas, e a população fica à mercê, além da fedentina, de doenças para as crianças, doenças para os idosos. Da mesma forma, começa a faltar alimento, não há escoamento de alimento, não se recebe alimentos, então uma escassez, começa-se a ver o problema da fome, os menos afortunados. Quem tem dinheiro também não tem o que comprar, porque os pequenos armazéns, que não chegam nem a ser os supermercados como os dos grandes países,
capitalistas, falta mercadoria, falta tudo. Então, quem está sofrendo é a população de Cuba. Pouco mais de 10 milhões, cerca de 10 milhões de habitantes, uma ilha pequena, comparativamente com outros países. Às vezes até muito menor do que vários estados do Brasil. Essa é a situação de Cuba. Cuba está em fase, diria o Trump, terminal de um regime que os Estados Unidos têm por aqui. Então, Trump continua pressionando de forma econômica. Não vem socorro da China. A China está muito distante, envolvida com outras questões. A Rússia envolvida com a guerra da Ucrânia. E então, como diz o outro, os Estados Unidos faz a festa. Trump quer a queda desse regime. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel acenou a possibilidade de uma negociação com os Estados Unidos diante da situação caótica que o país vem atravessando. Eu repeti num artigo para o Facebook, para o Instagram, repeti para a agência Repórter Digital, um livro do filósofo francês Jean-Paul Sartre, Furacão sobre Cuba. Essa é a situação da pequena ilha. Um furacão sobre Cuba, trazendo, como sempre, um maior sofrimento para os pobres e oprimidos. Oprimidos, independente de regime, independente de esquerda, de direita. Quando a batalha realmente estoura, velhos, crianças, a população pobre, essa é a grande sofredora. E Cuba está num verdadeiro pátio de lágrimas. Maurício Figueiredo, para a agência Repórter Digital.